No capítulo desta terça-feira, 10 de fevereiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Gumercindo chega na humilde casa de Bartolo e Leonora para fazer uma visita de surpresa para eles. E ao perceber que eles estão passando a necessidade, convida os dois para trabalharem por um tempo na fazenda com ele novamente. Bartolo fica pensando nas uvas dele e deixa essa decisão nas mãos de Leonora olhando para ela. Leonora não pensa duas vezes, pois nem ela mesma está gostando do aperto que eles estão passando, e fala para Gumercindo que eles vão para a fazenda com ele. Gumercindo adora receber essa resposta, pois ele está mesmo precisando de ajuda, e deixa claro para eles que eles vão dormir na casa grande da fazenda. Bartolo fica feliz com a consideração que Gumercindo está tendo por eles. Maria do Socorro e Rosana, ao chegarem em casa, dão de cara com Tizil e José Alceu. Maria do Socorro fica feliz em vê-los lá. Tizil conta que eles estão morando na casa de Francisco. José Alceu se oferece para ajudar Maria do Socorro a carregar as compras dela. Maria do Socorro lembra que José Alceu esteve na fazenda com Tizil. Ela pede para ele falar o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é José Alceu. Juvenal pede para eles não se preocuparem porque as compras ele leva para dentro da casa. Rosana pede para Maria do Socorro para elas entrarem logo. Maria do Socorro se despede dos dois falando que ela gostou muito de ver eles lá. Os dois sorriem para ela, retribuindo o carinho que ela demonstrou para eles. Amadeu confessa para Antônio que mesmo que o advogado tenha mandado ele ficar tranquilo, ele está com muito medo. Antônio acha que ele não deveria estar preocupado, pois o advogado é bom. Ele já até conseguiu deixar ele livre até o dia do julgamento. Ele manda Amadeu ficar tranquilo, porque tudo vai dar certo. Amadeu está preocupado com Hortência e o filho que ela está esperando dele. Ele não quer nem pensar Hortência indo visitar ele na prisão com o filho dele no braço. Antônio não quer que Amadeu seja pessimista, mandando ele não pensar nessas coisas agora. Mateus chega na hora, muito chateado porque tiraram ele da fila de emprego outra vez, chamando ele de anarquista. E ele fala que já está quase acreditando que ele é mesmo um anarquista. Amadeu olha para a cara de Antônio, que faz sinal para Amadeu que as coisas estão feias mesmo para o lado de Mateus. Anacleto, como sempre, está se deliciando do vinho do pobre do Francesco que está trabalhando. Inês aparece chamando a atenção do marido que acaba com o vinho de Francesco, sempre arrumando confusão com ele por causa disso. Anacleto dá a desculpa de que limpou todo o jardim de Francesco. Ele tem direito de beber um pouco desse maledito vinho. Inês fala que já que o vinho é maledito, não é para ele beber então. Anacleto dá outra desculpa, falando que ele está com sede, por isso ia beber o vinho. Inês, como não é besta nem nada, manda o marido ir na cozinha beber água então. Anacleto se aborrece com a esposa, deixando claro que ele está com sede de vinho. Inês fala que ele não irá beber aquele vinho a não ser que o Francesco ofereça para ele. Ela se aproxima de Anacleto perguntando se ele entendeu bem o que ela falou. Ela sente o fedor de Anacleto depois de ter limpado o jardim e manda ele tomar banho. Anacleto não quer tomar banho, falando que ele já toma muito banho e que ele vai acabar encolhendo de tanto banho. Inês não quer nem saber e manda ele logo tomar um banho. Anacleto, aborrecido, fala que irá tomar banho, dando o troco em Inês, dizendo que ela também está fedendo e deve tomar um banho. Depois que Anacleto sai de perto, Inês toma o vinho de Francesco. Se delicia com ele, falando que é por isso que Francesco tem ciúmes do vinho dele. É um vinho da Itália deles. E ela continua bebendo o vinho depois de ter falado tanto de Anacleto. Está acabando o vinho, ela também está. Inês se vicia no vinho de Francesco e ainda pega mais um pouco dele para beber. Os sócios de Francesco estão tudo reclamando por causa da crise para ele. Francesco grita mandando eles pararem com aquela confusão. Ele deixa claro para eles que ele tem feito de tudo para evitar a falência das fábricas deles. Mas o negócio está difícil, porque ele não tem mais dinheiro para ajudar eles. Nós estamos fazendo de tudo para não quebrar. Francesco fala que sabe disso, mas eles têm que fazer de tudo para que eles não entrem em falência, porque ele não quer que os jornais publiquem que uma das fábricas dele foi à falência. O outro homem reclama, porque Francesco não está preocupado com o nome deles e sim somente com o dele. Marco Antônio joga na cara deles que Francesco sustenta a fábrica deles com o dinheiro da casa bancária dele.
O homem reclama que são eles quem trabalham lá, e Francesco se aborrece falando que é o dinheiro dele que sustenta o trabalho deles. Marco Antônio defende Francesco falando que ele não tem mais dinheiro. Ele já colocou todo o dinheiro que ele tinha nas fábricas deles. Nas nossas fábricas, o senhor quis dizer, né, seu Marco Antônio? Marco Antônio se aborrece com eles, falando na cara deles que quando as fábricas vão bem, eles acham que são mais deles do que a do pai dele. Mas se somos nós que trabalhamos lá, seu Marco Antônio Maliano. Marco Antônio fala logo na cara deles que eles não têm competência. Francesco dá razão para o filho, que quem não tem competência não consegue ficar no mercado. Um dos sócios de Francesco, que precisa do dinheiro dele para ajudar a fábrica dele, fala que se ele não ajudar vai todo mundo afundar. Francesco pergunta por que ele está falando isso. Porque nós estamos todos quebrados. Francesco fica preocupadíssimo. Paola percebe que Francesco está muito preocupado. Ela pergunta o que ele tem, mas Francesco não quer preocupar ela, falando que não é nada. Ela pergunta se ele está preocupado, mas Francesco, com uma cara feia, responde que não. Paola se aproxima dele com todo carinho, dando um beijo nele. Depois ela deita em seu colo. Ela faz alguma coisa na orelha dele que ele começa a achar graça e ela também. Depois ela pede um beijo dele para tentar fazer ele esquecer um pouco os problemas. Pela manhã, Marco Antônio pergunta para Paola se a Juliana não vai mais para a fazenda de Gumercindo. Paola conta que foi que a Juliana contou para ela. Marco Antônio fica interessado em saber por que eles não vão mais para a fazenda de Gumercindo. Paola conta que quando Mateu falou que iria levar a Juliana junto com ele, falaram que ele não precisava mais ir. Francesco repreende Marco Antônio mais uma vez por ter tirado a filha da Juliana. Marco Antônio não quer nem saber, porque o que ele fez já está feito. Paola sabe que Marco Antônio não vai dar conta de cuidar da filha dele sozinho. Ela fala que escutou a filha dele chorando de madrugada. Marco Antônio confessa que ele não conseguiu dormir direito cuidando da Ninha. Francesco fala que a neta dele está sentindo falta da mãe dela, por isso ela estava chorando. Marco Antônio é cabeça dura, falando que a Ninha vai ter que se acostumar a ser a mãe dela, porque ele não vai permitir que o Mateu crie a filha dele. Paola, como toda madrasta, olha séria para Marco Antônio, não gostando da infantilidade dele com a Juliana. Francesco chama a atenção de Marco Antônio, e Paola olha séria para Francesco. Pela manhã, Janete fica admirando Josué dormindo, e ela chama ele de meu amor, mandando ele descansar bem. Luísa já está chateada pelos patrões demorarem tanto para tomar o café. Antônia acha que eles só vão tomar café na hora do almoço. Janete aparece logo em seguida dando bom dia para elas. Ela manda servirem o café dela. Luísa pergunta pelo Josué se ele não vai tomar café. Janete fala que ele vai dormir mais um pouco. Depois ela leva uma bandeja para ele. Luísa, como gosta do Josué, fala para Janete que ela pode levar a bandeja de café para ele. Mas Janete não quer mulher perto de Josué. Ela fala que não precisa, ela mesma fará isso. Luísa dá uma olhada para Antônia de como Janete está mudada. E Antônia também olha para ela percebendo a submissa que Janete está, e que nunca havia sido para Francesco. Gumercindo conta para Maria do Socorro que ele foi visitar Leonor e Bartolo, e eles ficaram sem graças, por eles verem a casinha que eles moram, e que só tinha polenta para o almoço. Maria do Socorro faz uma cara. Florinda se mete muito na conversa dos patrões, perguntando para Gumercindo se ele não gosta da polenta de Eleonora. Gumercindo conta que gosta sim, mas eles já estavam comendo polenta todos os dias. Ele fala para a esposa que as uvas de Bartolo só irão ficar prontas para ele fazer o vinho dele daqui a uns 3 anos. Maria do Socorro fica pasma pelo tempo que leva para as uvas ficarem boas para o vinho. Gumercindo conta para Maria do Socorro que Bartolo e Leonora vão voltar a trabalhar na fazenda para eles. Maria do Socorro fica feliz por isso. Bartolo conta que já conversou com um dos amigos dele fazendeiro, e ele vai cuidar dos pés de uva dele, e eles vão poder ir para a fazenda de Gumercindo. Leonora fica feliz ao saber que eles vão poder trabalhar para sair da miséria que eles estão por um tempo. Maria do Socorro conta para Rosana que Leonora e Bartolo vão para a fazenda trabalhar lá, e ela quer que a Angélica venha morar com eles, porque a Angélica carrega uma carga enorme, cuidando de todas aquelas fazendas. Rosana defende Angélica, dizendo que ela gosta de trabalhar nisso.
Ela só ficou encurralada entre os italianos porque o preço do café diminuiu. Maria do Socorro sabe que Gumercindo também anda muito preocupado com o preço do café. Rosana pergunta para a mãe se ela contou para Gumercindo que ela dispensou o Mateu para ele não ir mais para a fazenda. Maria do Socorro confessou que contou, mas que Gumercindo não falou nada, preferiu não se meter nisso. Rosana sabe muito bem que Gumercindo acha que ela só faz coisa errada na vida. Maria do Socorro fala uma verdade na cara da filha, que ela só voltará a viver quando ela esquecer aquele italiano. Rosana insiste na ladainha dela de mandar a mãe ensinar ela como esquecer o Mateu. Maria do Socorro fica olhando para a cara da filha, sabendo que ela gosta de sofrer. Juliana reclama para Dolores que agora ela tem mais tempo para ficar em casa, por causa dos dias de trabalho diminuídos. E agora ela não tem mais a filha dela com ela. Dolores ficou admirada por Marco Antônio ter tomado Aninha novamente de Juliana. Juliana conta que Marco Antônio fez isso por causa do Mateu. Eles morrem de ciúmes um do outro, e ela é quem paga o pato. Dolores lembra a Juliana que ela é o motivo dos ciúmes deles. Juliana fala que os ciúmes deles parecem castigo na vida dela. Dolores pergunta para Juliana se ela não tem como ela conseguir a guarda da filha dela de vez. Juliana já está conformada, porque todos os advogados vão jogar na cara dela que ela está errada, porque ela abandonou lá e o marido. Dolores sabe que tudo isso é a mais pura verdade. Ela foi errada ao ter fugido de casa e abandonado lá. Juliana, que só fez isso por amor, é julgada por todos. Fala que ela somente quer ser forte. Inês acha que a filha de Juliana não chorou a noite toda somente por falta da mãe, mas porque também está nascendo os dentes dela. Aninha abre o berreiro e Paola e Inês ficam sem saber o que fazer com o pepino que Marco Antônio jogou para cima delas. Francesco quer tirar a responsabilidade de Paola, de ter que cuidar da filha de Marco Antônio. Então ele repreende ele para ele devolver a filha dele para Juliana. Marco Antônio sabe que Francesco protege Juliana como se fosse filha dele. Francesco manda Marco Antônio devolver a filha dele para Juliana. Marco Antônio confessa que também sente pena de Juliana. Francesco manda o filho então devolver a Ninha para ela. Marco Antônio é cabeça dura e continua teimando, falando que só irá devolver a filha dele para Juliana quando ela se separar do italiano. Francesco fala que ele vai esperar sentado porque vai demorar muito para o italiano morrer. Marco Antônio deixa claro para o pai dele que ele tem pensado em dar o passaporte para o Mateu e para o outro mundo. Francesco chama a atenção do filho, por ele estar pensando besteira na cabeça dele. Marco Antônio fala que ele já pensou bastante nisso, mas também pensou que a mulher que ele ama vai morrer chorando por aquele italiano. Francesco aconselha Marco Antônio a esquecer Juliana porque ela não gosta dele. E ele já está cheio de problemas, não é para ele arrumar mais um para ele. Marco Antônio concorda em devolver a Ninha para Juliana, deixando claro que ele irá embora de lá. Francesco fica olhando sério para o filho. Bartolo conversa com Leonora que ele vai ter que colocar na cabeça dos italianos, povo deles, que eles estão lidando com uma pessoa séria como Gumercindo. Leonora só fica preocupada se os italianos não entenderem por causa da falta de dinheiro deles. Gumercindo conta para Augusto que Leonora e Bartolo vão voltar a trabalhar para ele na fazenda e que Angélica logo irá morar com eles lá. Augusto fica feliz com essa notícia, porque ele quer a Angélica e a filha deles perto dele. Ele confessa para o sogro que ele não consegue raciocinar direito nos assuntos da política, vivendo longe da esposa dele. Ele acha muito cansativo esse vai e vem dele para a fazenda, para estar com ela somente alguns minutos. Gumercindo pergunta para o genro como está a história dele querer vender as fazendas dele. Augusto conta para o sogro que tem uns alemães interessados na fazenda dele. Gumercindo fica interessado em saber se os compradores vão pagar para Augusto que vale as fazendas dele. Augusto ainda não sabe o valor que eles irão pagar, mas vender aquelas fazendas irá tirar um grande peso das costas dele. Gumercindo sabe que para Angélica aquelas fazendas não são um peso nas costas. Augusto confessa para Gumercindo que ele somente está interessado em salvar o casamento dele com Angélica, deixando essa distância deles de lado. Ele não quer mais viver nessa vida longe da Angélica. Gumercindo gosta de ouvir o genro falando isso. Ele confessa que fica mais sossegado com as palavras dele. Francesco toma a decisão de mandar o filho viajar para ficar longe de problemas com o Mateu. Marco Antônio fica sem entender o que ele vai fazer em Manaus.
Francesco fala que é para o Marco Antônio saber sobre a borracha que já está valendo muito mais do que o café. Marco Antônio sabe que eles estão sem dinheiro lá. Ele não entende o que ele vai fazer em Manaus. Francesco, como é um homem de negócios e vê longe as coisas, fala para o filho que ele está indo arrumar uma saída para eles. Marco Antônio pergunta quando ele vai então viajar. Francesco fala que será no dia seguinte. Marco Antônio acha muito em cima da hora embarcar amanhã. Francesco fala para o filho que ele, viajando no dia seguinte, evita que ele faça qualquer burrada por lá. Marco Antônio chega em casa perguntando para Paola como está a filha dele. Paola conta que a Ninha está com os 2 dentes nascendo, mas ela já comprou remédio para ela. Marco Antônio sorri ao saber que os dentinhos da filha estão nascendo. Ela também comprou remédio para a dor de barriga de Aninha. Marco Antônio acha que foi somente por isso que a Ninha chorou a noite toda. Paola fala na cara de Marco Antônio que ela acha que não foi somente por isso que a Ninha chorou, porque se ela estivesse com a Juliana, ela não estaria chorando tanto. Marco Antônio faz cara feia, porque ele sabe que Paola não quer ter trabalho com a filha dele. Paola sabe que a Juliana ia saber melhor como acalmar a filha do que ele, que não tem experiência com crianças. Marco Antônio já percebeu que Paola também quer que ele devolva a filha dele para a mãe dela. Paola aconselha Marco Antônio a fazer isso mesmo. Marco Antônio conta para Paola que ele vai para Manaus, a mando do pai dele. Paola sabe que Francesco tem medo que o filho faça alguma besteira contra o Mateu, por causa de Juliana. Marco Antônio fala que ele não seria burro de matar o Mateu, como eles estão pensando. Paola acha que é melhor ele ir mesmo. Depois de tudo que aconteceu, passar uns tempos fora. Marco Antônio deixa claro que ele irá viajar para sumir, esquecer dele mesmo e talvez nem volte. Paola manda Marco Antônio não falar bobagem. Marco Antônio confessa que ele está desiludido da vida. Paola pergunta para Marco Antônio o que ela faz com a filha dele, já que ele vai viajar. Marco Antônio manda Paola levar a Ninha de volta para Juliana. Angélica confessa para Bartolo e Leonora que ela está contente por eles estarem lá e que eles vão ter uma batalha para enfrentar pela frente com os italianos. Leonora fala para Angélica que é para ela ficar despreocupada, porque essa luta não será mais dela, porque Gumercindo falou que ela vai morar em São Paulo com eles. Angélica fica sem acreditar que Gumercindo tenha falado isso. Leonora faz menção com a cabeça que sim. Gumercindo falou isso. Angélica fica triste pelo pai estar querendo tirar o prazer dela de trabalhar. Mateu conta para Juliana que ele já está quase para virar um anarquista, de verdade, de tanto estarem chamando ele assim. Juliana manda ele não falar isso, porque anarquista não deve ser coisa boa. Mateu fica pensando por que as pessoas têm medo dos anarquistas. Juliana se aborrece mandando ele parar de pensar nessas bobagens. Ele está interessado em saber agora por que estão chamando ele de anarquista. Juliana sabe que boa coisa não deve ser, porque senão ele já estava empregado. Mateu vem com um papo estranho de que ele pode ser anarquista e não está sabendo. Juliana se aborrece com essa situação do Mateu. Agora está querendo virar anarquista. Bartolo tenta fazer a Angélica entender que ela não pode carregar sozinha todos os problemas da fazenda. Angélica é irônica ao perguntar para Bartolo se foi por causa disso que Gumercindo foi arrancar-lhe das uvas dele. Bartolo fala que não. Gumercindo foi lá, mas para ajudar ele a organizar a vida dele. Angélica conta para Bartolo que o Augusto está querendo vender as fazendas dele. Bartolo diz que já está sabendo disso. Ele acha que o Augusto está certo. Angélica acha que eles têm que lutar pelas fazendas de Augusto e pela do pai dela, porque eles já estão começando a perder elas. Bartolo fica preocupado, pois a fazenda é a vida de Gumercindo. Francesco procura Gumercindo na casa dele. Ele está bem cabisbaixo, deixando claro para Gumercindo que hoje ele teve uma última reunião com os sócios deles das fábricas, e ele está fazendo de tudo para salvar eles da falência. Gumercindo arregala os olhos preocupado. O Augusto também fica preocupadíssimo com o sogro que já ajudou tanto ele. Gumercindo pede para Francesco se explicar melhor. Francesco diz que ele jogou tudo o que tinha para tentar salvar um pouco que eles ainda têm. Maria do Socorro se mete, perguntando para Francesco se ele está falando que o dinheiro do marido dela está... Francesco nem deixa ela terminar de falar, dizendo que o dinheiro do marido dele e de muitas pessoas estão tudo envolvidos na mesma história.
Maria do Socorro olha com raiva para Francesco. E o Augusto comenta com Francesco que Marco Antônio havia comentado com ele que a situação deles está grave. Francesco tenta fazer Augusto perceber que a situação grave é do país, em geral, não somente da empresa dele. Augusto fica chocado porque sabe que o que Francesco está falando é verdade. Francesco fala que o presidente está governando só para fora do país, porque o povo dele está tudo morrendo de fome. Gumercindo fica muito preocupado com o dinheiro que ele investiu na casa bancária de Francesco. Mateu tenta confortar a Juliana, falando para ela não se preocupar porque logo a filha dela volta para eles. Juliana se declara para Mateu, falando que ele é a vida dela. Mateu, todo derretido, diz que ama ela, e Juliana repete que o ama, o chamando de vida dela. Luísa e Antônia ficam reclamando porque Janete e Josué não sentam na mesa para fazer as refeições nas horas certas. Janete leva comida na cama para Josué, coisa que ela nunca fez por Francesco. Antônia fala que Francesco poderia morrer de fome e que Janete não estaria nem aí. Luísa reclama por elas terem que esperar os dois chegarem do teatro, sabe lá Deus que horas. Antônia fala para elas irem se deitar e deixar que Janete esquente a janta para eles dois. Luísa discorda de Antônia, falando que elas não podem fazer isso. Antônia acha que quem serve comida na cama para o amante pode sim esquentar uma janta. Ela vai dormir. Luísa concorda com Antônia e as duas saem de lá. Amadeu fala para Hortência que ele trabalhou até tarde, porque se ele for condenado, ele quer deixar prontos sobradinhos para ela vender. Hortência fica sem entender a preocupação do marido agora. Amadeu deixa claro para sua amada que ele quer salvar o dinheiro que o maledeto do Hernandes deixou para ela. Hortência, como ama Amadeu, deixa claro que ela jamais cobraria isso dele. Antônio se mete na conversa, falando para Hortência que ele já falou isso para o Amadeu. Amadeu não quer que, se ele for preso, a esposa e o filho dele passem fome na vida. Hortência tenta fazer o seu amor não ficar pensando no pior. Amadeu fala que ele tem que pensar sim nisso, lembrando que ele matou um homem. José Alceu acaba tocando no nome de Gumercindo na frente de Naná. Naná fica preocupada por José Alceu estar falando em Gumercindo. Tizil se mete contando para a tia que eles viram Maria do Socorro e a Rosana entrando na mansão de Gumercindo, e ela falou com eles. Damião não gosta dos meninos estarem falando essas coisas na frente de Naná. José Alceu lembra a mãe que Maria do Socorro levou comida para eles no Natal, quando eles estavam na fazenda. Naná fica preocupadíssima por eles estarem morando do lado de Gumercindo. Matilde conta para Leonora que muita gente da colônia estão arrependidos de terem feito o acordo de metade do café para eles. Leonora sabe que os italianos acharam que iriam ficar ricos de uma hora para outra, vendo tudo aquilo de café, mas aí veio a crise e derrubou o preço dele. Matilde não entende muito dessas coisas, porque eles sempre acharam que o café era ouro. Leonora acha que quando o café não estiver mais nas mãos dos italianos, talvez volte a valer ouro. Matilde sabe que foi isso que Gumercindo falou para o povo dela, e eles não querem esperar. Leonora explica para Matilde o quanto Gumercindo é uma boa pessoa. Tem muitos patrões por aí que maltrataram alguns italianos, eles desistiram e voltaram para a Itália. Matilde confessa para Leonora que a família dela está pensando em voltar para a Itália, depois que eles receberam o dinheiro deles. Mas ela mesma não quer isso de maneira nenhuma. Leonora acha um absurdo o pai de Matilde querer voltar para a Itália, porque lá eles não passam fome como passavam lá. Matilde já tentou explicar isso para o pai dela. Leonora tenta tranquilizar Matilde, falando que o Bartolo já está conversando com os italianos. Matilde confia que tudo vai dar certo.